Olá, boa noite. Estamos aqui na nossa live de terça-feira, praticamente concluindo o estudo de Gênesis. Hoje nós vamos ver os capítulos 48 e 49, porque é um momento onde Jacó se reúne diante de seus filhos e também dos filhos de José e vai ali apresentar a eles, comunicar a eles algumas bênçãos. Então hoje a gente vai fazer um apanhado do capítulo 48 e 49. É muito bom poder estar com você e uma alegria grande estarmos diante da palavra de Deus. Nós vamos orar agora e suplicando ao Senhor que Ele nos abençoe nesse tempo que vamos estar diante da palavra do Senhor. Esta live hoje é uma live gravada. Eu estou gravando aqui uma hora antes, praticamente, dela ir ao ar. Uma hora antes. Então, receba o meu carinho, meu abraço, minha alegria por você poder estar comigo nesta live e em outros momentos nos acompanhando. Você que é membro da igreja, temos a live na terça-feira e na quinta-feira. Na quinta-feira nós estamos estudando o livro do profeta Isaías, tá bom? Então, hoje, capítulo 48 e capítulo 49 do livro de Gênesis. Você que está nos acompanhando, muito obrigado. A esse pessoal de várias cidades do Brasil que nos acompanham, que bom que você está conosco, seja sempre muito bem-vindo. Deus bendito, Pai de amor, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, pelo tempo que já estamos e iremos passar juntos nesta live. Que o Senhor nos abençoe, que seja um tempo proveitoso. Obrigado pela vida desses irmãos carinhosos, afetuosos, que estão sempre conosco nas terças e nas quintas-feiras. Que o Senhor nos abençoe sempre, que a tua palavra nos ensine. Aqueles que vão assistir posteriormente, que também seja um tempo bom, proveitoso, e que as nossas vidas sejam transformadas para o louvor da tua glória. Obrigado, Senhor. Nós também suplicamos pela vida dos irmãos que estão enfermos, que estão em tratamento de saúde. Te agradecemos pelo teu cuidado em nossas vidas. Que haja cura, que haja restauração, que as vidas sejam sustentadas pelo Senhor com graça e misericórdia dos que estão enfermos em tratamento da saúde, mas também, Senhor, suplicamos pelos seus parentes. Assim, louvamos ao Senhor agradecidos em nome de Cristo Jesus, o Rei da Glória. Amém. Muito bom, meu irmão, muito bom, minha irmã, estar com vocês. Hoje, Gênesis 48 e 49. Eu vou fazer um apanhado geral para que a gente tenha uma ideia panorâmica e possa fazer uma leitura dinâmica, de modo que a gente não se canse em ler esses dois capítulos juntos aqui. Qual é o tema? O tema são as bênçãos que vão ser dadas por meio de Jacó aos seus descendentes, aqueles que serão constituídos a partir de determinado momento como as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel que estarão sendo agora identificadas por meio das bênçãos que Jacó passa a apresentar diante de seus filhos e 2 de seus netos. Você vai perceber alguns aspectos que compõem esse trecho grande do capítulo 48 e do capítulo 49. Você vai ver que ele vai lembrar das promessas de Deus, daquilo que Deus apresentou a ele lá quando ele estava indo ainda para a casa de Labão. Ele vai lembrar das visões, da teofania apresentada diante dele. Ele vai lembrar-se disso, e isso vai ser dito logo no início do capítulo 48. A partir daí, o que a gente vai ver vai ser ele apresentando uma novidade. Ele manda chamar os 2 filhos de José e ele vai abençoar José de modo que os seus 2 filhos serão inseridos entre as 12 tribos de Israel. Substituindo quem? Substituindo o nome de José, obviamente, e substituindo também a tribo de Levi, porque os levitas não teriam posse sobre a terra
que Deus daria a eles, né? Então, Efraim e Manassés, os dois filhos de José, serão tratados como descendentes diretos de Jacó. Outra coisa que você pode observar é que há uma ênfase sobre os filhos de Jacó, melhor, os filhos de José, Manassés e Efraim, mas sobretudo sobre Efraim. E no decorrer do capítulo 49, a gente vai ver uma ênfase sobre Judá e sobre José. É como se José estivesse recebendo a primogenitura. E de José, sabemos, porque o capítulo 48 fala disso, o seu filho Efraim, como aquele que vai ser a descendência. Então a gente vai perceber que Efraim e Judá, ao final das contas, Efraim, filho de José, e Judá vão receber uma fala superior às demais, ou mais importante que as demais. E isso, obviamente, vai explicar ou apontar para aquilo que vai acontecer mais adiante do reino de Davi, vai explicar mais ou menos, vai ser explicado mais adiante na narrativa de Israel, porque o reino do norte, a partir da morte de Salomão, vai ser chamado de Efraim. E como o reino do sul vai ser basicamente constituído por Judá. Então é muito interessante esse capítulo 48 e 49 para a gente entender isso. Efraim recebe este legado do seu pai José, e Efraim não é o irmão mais velho. O mais velho é Manassés, mas na hora de abençoá-los, Jacó vai inverter, vai colocar a sua mão direita sobre a vida de Efraim. E mais adiante, o povo de Israel será basicamente dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte vai ser chamado de Efraim e o Reino do Sul, Judá. Então, o capítulo 48 e 49 de Gênesis, ele aponta, obviamente, para esses detalhes. E em Judá, a gente entende que o reino de Davi e, posteriormente, o reino de Cristo estão inseridos nesta bênção dada a partir de Judá, que será chamado Leão, o leãozinho da tribo de Judá. Ok? Então, é só uma visão panorâmica para que vocês possam entender. A gente vai... Se foi muita informação agora, não se preocupe, que a gente vai esmiuçando na medida que a gente vai fazendo a leitura do texto. Tá bom? Pega a sua Bíblia e vamos juntos estudá-la agora, capítulo 48 e 49 do livro de Gênesis. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José, e a partir daqui, sem que haja nenhum anúncio prévio, Jacó passa a abençoar os filhos de José. Ele vai falar a respeito da teofania, da visão que ele teve, de como Deus se comunicou com ele, e logo em seguida ele vai mandar chamar os dois filhos de José e vai abençoá-los, invertendo a ordem, pegando o mais novo e abençoando o mais novo como o primogênito. Ok? Isso, a gente percebe que isso não é novidade, né, na narrativa bíblica. O próprio Jacó tinha experimentado isso. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Ou seja, eu vou substituir você, Benjamim, pelos seus dois filhos, você, José, perdão, pelos seus dois filhos. Ele está abençoando José,
quando ele for falar lá no capítulo 49 da bênção, ele vai colocar José como primogênito. E a gente vai entender isso. Por quê? Por causa do comportamento de Rúben. A gente vai ver o comportamento daqueles que, de Simeão e de Rúben, aqueles que não agiram conforme Deus houvesse sido, de modo que Deus fosse louvado. Rúben, Levi, Simeão, eles têm comportamentos que, os mais velhos, comportamento que destoam daquilo que agradava, que exaltava a Deus. E aí, no meio desta comunicação, Deus vai tirar deles a primogenitura. O primogênito é Rúben, né? Vai tirar deles a primogenitura e vai passar essa primogenitura a José. E passando a José, passando especificamente para o seu filho Efraim. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Olha, assim como Rúben e Simeão são meus filhos, meus descendentes diretos, agora Efraim e Manassés também são meus filhos. E a gente vai ver que Efraim e Manassés estarão entre as 12 tribos de Israel. Okay? Assim como Rúben, assim como Simeão. José não vai ser identificado como uma tribo, mas os seus 2 filhos sim. Mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Ou seja, os outros poderão receber suas heranças, mas esses 2 receberão a minha herança. E qual é a herança? A terra prometida. Vindo, pois, eu de Padã, e aí ele vai citar a morte das suas esposas. Morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Jael visto os filhos de José, ele está tendo uma dificuldade de visão, né? Assim como aconteceu com Isaac também. Disse, quem são estes? Respondeu José, seu pai. São os meus filhos que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham sido escurecido, alguma doença, né, da velhice, que impedia que ele visse com clareza. Por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José, eu não cuidara de ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Ou seja, eu nem pensava em te ver de novo, e Deus me fez te ver. Agora eu estou doente, e Deus me faz ver o rosto dos teus filhos. Deus está me abençoando, é isso que Jacó está dizendo. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, e Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel, e Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Ele foi conduzindo um filho em cada mão, de modo que Manassés ficasse na direção da mão direita de Jacó, e Efraim ficasse na mão esquerda. Então ele foi conduzindo de frente para o seu pai, né? Aquilo que era o que ele imaginava que deveria acontecer. O que ele estava conduzindo na mão esquerda, se ele ficaria na mão direita do pai. O que ele, claro, porque ele está de frente para o pai, né? Então as posições estão antagônicas. E ele leva na sua mão direita aquele que vai ficar à esquerda do seu pai, Efraim. Mas chega lá, Jacó troca e abençoa de forma distinta, né? Depois tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita e a esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, a direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça. Repetindo aqui, né? Então, mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram
meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida, até o dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será multidão de nações. Quando há separações, a separação entre o reino do norte e o reino do sul, a gente vai ver que Efraim, que o reino do norte, que é Israel, vai ser chamado muitas vezes de Efraim. E aí é uma coisa muito interessante, porque quando vem a desobediência de Efraim, a gente vai ver que Deus vai revelar a supremacia de Judá. Isso é muito interessante. A gente vai ver revelada a supremacia de Judá. Judá que designa o governo de Davi. Davi é da tribo de Judá. Em todo o reino do sul, sempre vai haver um descendente de Davi, um descendente de Judá. E José, o pai de Jesus, e os pais de Jesus descendem da família de Davi. Jesus é um descendente direto da linhagem de Davi. Então, é isso que esse texto quer mostrar, que Deus está constituindo as 12 tribos que serão reunidas depois pela pessoa de Davi, pelo rei Davi, quando ele substitui Saul, e a gente vai ver que depois da separação vai ficar claro, nítido isso. O reino do norte, que é Israel, mas é chamado de Efraim, e o reino do sul, que é o reino levítico, o reino judaico, o reino descendente de Judá, levítico não, judaico. Tá bom? Por isso que depois o povo será chamado de povo judeu, pela descendência de Judá. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te fará como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Por meio de quem? Por meio dos descendentes das 12 tribos, incluindo a partir de agora, então, a inclusão, a presença de Efraim e Manassés. É interessante, a gente vai ver no capítulo 49, que na verdade a primogenitura que cabia a Rúben vai ser repassada à figura de José, ou seja, a figura dos seus filhos. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com minha espada e com meu arco. O que Jacó está dizendo ele precisa ser sepultado na terra de seus pais. É isso que ele está pedindo. Depois disse Israel: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Quem vai receber isso? É interessante a gente perceber que José vai receber 2 porções. Por isso que José poderá ser identificado como o primogênito. Ele vai receber mais do que os demais na distribuição das possessões, na distribuição da terra. Os descendentes de José vão receber 2 vezes mais, Vão receber mais do que os seus irmãos. Vão receber por meio de Efraim e por meio de Manassés, o que revela a supremacia de José nesse sentido, de ser, a partir de agora, abençoado como primogênito, porque vai receber mais terra. Mas a gente vai ver que
quando Judá receber a bênção, existe uma bênção especial, ainda maior do que dada aos descendentes de José, Manassés e Efraim, ou colocando na ordem que o próprio Jacó passa a estabelecer, Efraim e Manassés. Então, a partir agora do capítulo 49, a gente vai ver a continuação dessas bênçãos, tá bom? E assim a gente termina o capítulo 49. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as minhas primícias do meu vigor. O mais excelente altivez e o mais excelente poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai. Ele deitou com uma das mulheres de seu pai. E o profanaste, subiste em minha cama. Simeão e Levi, os que mataram os moradores, os homens de Siquém, porque foram vingar a sua irmã. Então eles desonraram seu pai e fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Quem? Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma, como com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Ou seja, eles eram homens hostis, violentos, que conquistavam com as mãos. E, obviamente, aquilo que aconteceu em Siquém, obviamente, está sendo lembrado por Jacó. Vocês me desonraram. Vocês foram vingar a sua irmã e vocês fizeram aquilo que eu não tinha ordenado. Então também vocês não receberão a primogenitura, assim como eu também estou tirando de Rúben. Mas é interessante, no final do capítulo 49, a gente vai ver ele repassando isso para José, para os descendentes de José, mais especificamente, né? Vai falar para José, mas são os descendentes de José que receberão. Mas em meio a tudo isso, a gente vai ver uma fala especial para Judá. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó e os espalharei em Israel. Também não ficarão com a supremacia. Judá, teus irmãos te louvarão. Daqui deriva o rei Davi. Daqui deriva o reino do sul. Daqui deriva todos os descendentes que governarão o reino do sul. Daqui deriva o reino de Cristo Jesus. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Daí a expressão, né? O leão da tribo de Judá, que é uma figura que aponta para a pessoa de Cristo. Da presa subiste, filho meu. Da presa subiste, filho meu. Encurve-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá. Ou seja, o governo, o poder permanecerá. E é incrível isso que vai acontecer. Vai haver a separação, depois de Salomão, o reino do norte e o reino do sul, e todos os governantes do reino do sul serão descendentes de Davi, serão descendentes de Jessé, serão da tribo de Judá. Todos. No reino do norte, chamado Israel, também chamado de Efraim, ali a gente vai ver uma rotatividade grande de pessoas e de dinastias que vão ocupar o reino do norte. O reino do sul não, sempre um descendente de Davi, sempre um descendente da tribo de Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, até que venha o juízo e o tributo pago, né? Até que chega o tempo preciso. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho
e a sua capa em sangue de uvas. Tudo imagens, né, que falam a respeito da nova aliança estabelecida em Cristo Jesus, o sangue da nova aliança, a videira que deixa de ser Israel e passa a ser o Cristo de Deus. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares. E aí termina a bênção a Judá e segue. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. O que Jacó está dizendo aqui são imagens que apontam para o desenvolvimento da história, desenvolvimento das 12 tribos de Israel em vários momentos da história. Então ele está fazendo um apanhado daquilo que é emblemático de que cada um dessas descendências, dessas tribos, passarão a experimentar a partir de determinado momento. No caso de Issacar, é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos da ovelha. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou o seu trabalho servil. A gente não consegue descrever historicamente cada uma dessas descrições e bênçãos de Jacó, mas na medida que a gente vai estudando o texto bíblico, a gente vai identificando uma coisa ou outra, né? Dan julgará o seu povo. Dan quer dizer juiz, né? Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua palavra, a tua salvação, espero. Aí ele insere uma oração. Ele vai fazer isso aqui no versículo 19. Inserir uma oração em meio ao período da bênção, né? Versículo 18 e 19. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, no versículo 18, porque no 19 ele já seguirá novamente falando das bênçãos. No 18 ele faz essa interrupção para a oração. Gade, uma guerrilha, o acometerá, mas ele a acometerá para sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Perceba, são bênçãos curtas, rápidas, né? No capítulo 49, a gente vai ver ênfase a Judá e ênfase a José. Lembrando que a bênção destinada a José é bênção dada aos seus descendentes, Manassés e Efraim. E como ele tornou Efraim primogênito de José, sendo ele, apesar de ser o mais novo, então aquilo que está sendo dito aqui é dito a Efraim. Então, mais uma vez, quero te lembrar, quando chegarmos lá adiante, no decorrer da narrativa bíblica, e você vê Israel sendo chamado de Efraim, né? E o reino do sul sendo chamado de Judá, a gente está vendo o cumprimento dessa profecia, dessa bênção de José, a supremacia de Efraim e de Judá, o desenvolvimento da história. José é um rebanho frutífero, ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Ou seja, Deus estará abençoando a descendência de José. José está sendo tornado o primogênito, porque ele vai receber porção maior de terra. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual Deus te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios
e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Deus está tornando José o primogênito. Rubens, Simeão, Levi estão sendo destituídos dessa possibilidade, e nesse momento final da vida de Jacó ele está dizendo: você, José, é o descendente, você é o escolhido. E dos seus filhos eu escolho o mais novo, eu escolho Efraim, para que dele, a partir dele, seja cumprida a promessa de redenção. E, obviamente, como ele disse antes, né, do ponto de vista emblemático, como representante de Israel, mas a gente viu anteriormente que o governo virá de Judá. 26. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim, ele passa a falar de Benjamim. É lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas 12 tribos de Israel. Está estabelecido. Sabemos que quando ele fala de José aqui, mais uma vez lembrando, está falando de Efraim e Manassés. São estas 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, ou seja, assim como o povo vai voltar depois do período do cativeiro egípcio, quando Jacó morrer, ele precisa ser levado para a terra para ser sepultado. Isso a gente vai ver no capítulo 50. Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, onde também foi enterrado Abraão, Sara, Isaac. Está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Então, o capítulo 38, o capítulo 39 do livro de Gênesis tem este objetivo: fazer com que a gente entenda como Deus está conduzindo para a consolidação das 12 tribos de Israel. 12 tribos que só serão reunidas no governo de Davi, quando ele vencer os jebuseus e estabelecer Jerusalém como cidade. Por quê? Porque, como diz a profecia, como diz a bênção de Jacó, embora Efraim seja o representante político, José seja aquele que vai ser dado como primogênito diante da impossibilidade de seus irmãos, o governo virá de Judá. E que tudo isso nos serve para entendermos, obviamente, o restante da narrativa bíblica. Isso nos ajuda a entender quando a gente fala das 12 tribos, porque Manassés, porque Efraim, porque José foi retirado e os seus 2 filhos colocados em seu lugar. José foi considerado como primogênito, por isso vai receber porção maior de terra, designada aos seus 2 filhos. Tudo isso para a gente entender que Deus está construindo a história. É que as coisas não acontecem por um acaso, estão dentro dos desígnios santos de Deus. E a bênção de Jacó sobre os seus filhos é um capítulo final ou próximo do início de uma nova fase, quando depois que eles passarem pelo período descrito no livro do Êxodo, né, período que eles ficarão no cativeiro egípcio, quando eles retornarão para a terra de Canaã, como será a ocupação dessa terra? A partir da bênção estabelecida aqui por Jacó. Então, não tem desgoverno. Existe um Deus que está governando e conduzindo a história para que ela seja estabelecida da forma que ele quer que ela seja estabelecida. E é lindo a gente ver isso, a soberania de Deus, o cuidado de Deus, a partir até mesmo da bênção de Jacó
diante de seus irmãos. E termina desta forma dramática, após ele ter abençoado os filhos de José, colocando-os como os seus filhos, Manassés e Efraim, dando a Efraim a primogenitura diante do seu irmão Manassés, mesmo ele sendo mais novo, e diante da descrição, ele considera José o primogênito. Ele coloca José como aquele que vai receber maior porção de terra, que tem uma bênção, uma descrição da narrativa da bênção até maior do ponto de vista da extensão daquilo que ele fala para José. E no meio disso tudo, ele diz que Judá, e a gente vem vendo, né, que Judá vai ganhando esse destaque, que o governo virá de Judá. Apesar dele ter feito Benjamim, o primogênito, e feito de Benjamim, do filho de Benjamim, Efraim, o primogênito de José, ter feito José o seu primogênito e de Efraim, o primogênito de José, a salvação, o governo, a esperança viria da tribo de Judá. Assim a gente termina o estudo de hoje. Espero que, diante de tantas informações, tenha sido elucidativo. O que a gente aprende com isso tudo? Que não há na história apresentada na narrativa bíblica nenhuma casualidade, né? É Deus governando o tempo todo para que no tempo oportuno a pessoa de Cristo Jesus viesse a ser revelada. Muito bem, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe muito a sua vida, obrigado pela sua companhia. Hoje essa live foi gravada 1 hora antes do horário do estudo, então eu não estou ao vivo. A você porque eu terei uma reunião aqui em casa, mas você que está acompanhando esse estudo, que Deus abençoe muito a sua vida. E eu quero te fazer um convite. Em janeiro nós não teremos estudo nas terças-feiras. E muito provavelmente nós não teremos mais os estudos das terças-feiras. Já voltamos ao estudo de quinta-feira, presencial, e é muito possível que a partir de fevereiro fiquemos somente com o estudo de quinta-feira. Eu quero dizer que esse tempo foi um tempo muito bom, de um crescimento muito grande, de conhecimento de pessoas que ficavam longe, que vivem longe, né? E que hoje partilham das terças, das quintas conosco. Eu sou muito grato a esse espaço aqui na minha casa que eu fiz de um estúdio. E foi um tempo muito bom, trabalhei muito aqui, muito mesmo, né? A gente não vai deixar de ter os estudos, toda quinta-feira os estudos serão transmitidos, mas em janeiro nós não teremos os estudos de terça-feira e é possível que nós venhamos a suprimir os estudos das terças-feiras. Então eu quero te fazer um convite para que na próxima semana você não deixe de estar aqui na terça-feira, para que a gente possa se despedir de forma provisória das terças-feiras, quem sabe, ou, por enquanto, de forma definitiva, ficando só com a quinta-feira. É mais provável que a gente fique só com a quinta-feira, presencial, transmitido, e a gente suprima o estudo de terça-feira. Então, quero te convidar para que você esteja comigo terça-feira que vem para o nosso último estudo, encerramento do livro de Gênesis. Eu agradeço muito a tua companhia hoje, eu agradeço a tua companhia todos os dias que você esteve comigo, é uma alegria muito grande, e vou repetir, é uma alegria saber que você tem estado comigo. Espero que você continue, que a gente possa, aqueles que são da igreja, estar juntos, de forma presencial, nas quintas-feiras. Durante o meu período de férias, outros irmãos irão me substituir, e você que não é da nossa igreja, mas acompanha sempre, muito obrigado pelo seu carinho sempre, tá bom? Continue conosco em todos os momentos que nós estivermos juntos. Se nós, depois do período de férias, acharmos por bem continuar terça-feira, a gente comunica vocês. Mas nesse período de terça-feira, de férias de janeiro, não teremos estudos de terça-feira. Vamos orar? Deus bendito, Pai de amor, muito obrigado por esse tempo juntos, mais uma vez. Somos gratos pelo aprendizado. Mais do que compreendermos, entendermos a construção da história de um povo, podemos olhar e reconhecer a tua soberania, que nada, absolutamente nada, escapa ao teu controle.
e ficamos maravilhados, Senhor, em ver como o Senhor conduz a história, de modo que vem sendo anunciado a chegada do Messias. Quando vemos o Senhor falar que o cetro, que o governo estaria em Judá, o leãozinho da tribo de Judá, podemos pensar e ficar pasmados como o Senhor conduziu a história para que no tempo oportuno o Cristo de Deus, o descendente de Davi, o filho, a raiz de Davi, fosse revelado ao mundo como o homem de Nazaré que atraiu as paixões, os ódios humanos, atraiu a ira de Deus para que nós pudéssemos nele, na sua obra salvífica, sermos resgatados da nossa pecaminosidade e da nossa condenação. Louvado seja o Senhor, que cuidou e continua cuidando do seu povo. Louvamos, bendizemos ao Senhor pela vida dos meus irmãos, pelo tempo que temos estado junto às terças-feiras. Sou muito grato ao Senhor por todo o aprendizado junto com os meus irmãos e pela presença deles em minha vida. Te louvo, te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Terça-feira que vem, eu quero ver você aqui para que a gente possa se despedir no último estudo de Gênesis, capítulo 50. O último estudo desse ano, o último estudo de Gênesis, e talvez, se Deus assim conduzir, o último estudo das terças-feiras, tá bom? Mas estaremos juntos toda quinta-feira às 19 horas. Semana que vem, não falte. Um beijo. Amo vocês, amo você. Fica na paz de Cristo.